coisa. E eu acho que não dá nem para chamar de argumento, a gente pode ficar como uma narrativa. A narrativa do lulopetismo é essa mesma, a Lava Jato é culpada pela crise econômica e o desemprego estrutural. Eles dizem isso mesmo. Agora, tá bem coadunado com aquela máxima do Milor Fernandes, sempre repercutida aí pelo Augusto Nunes, que diz que o Brasil é o único país em que os ratos conseguem botar a culpa no queijo, né? Até porque o capitalismo, na cleptocracia, ele por fora é bela viola e por dentro ele é pão bolorento, porque ele, na verdade, é o capitalismo de compadrio, são os amigos do rei, as campeãs nacionais e por aí vai. E o que caracteriza o capitalismo de compadrio, além do óbvio favorecimento? Ele é irrigado com dinheiro público, né? Então é o seguinte, o dinheiro entra no caixa do governo, né, por meio de impostos, né, que obviamente quem contribui é a população, especialmente a população mais pobre, se a gente pensar proporcionalmente, já que a gente está falando aí de impostos de consumo, e ele sai do caixa do governo como? Na forma de privilégios, na forma de subsídios, na forma de favorecimento de contratos, de obras superfaturadas e de propina para partidos e para políticos. Então a população, ela já era surrupiada, certo? Ela só não percebia, o dinheiro saía do cofre público e ia para essas empresas que mantinham aí as suas estruturas. Na verdade, o Brasil economiza fora desse modelo de negócio. Vamos falar, o Caio usou a expressão irrigação de dinheiro público, vamos falar um pouco, Zé, antes de você ir embora, da irrigação de dinheiro privado agora. Zé, antes de você se despedir da gente, eu queria que você comentasse com a gente uma reportagem anunciada aí na manchete da Folha de São Paulo de hoje. Eu quero saber como isso caiu aí em Brasília. Segundo o jornal, empresas brasileiras contrataram no ano passado uma agência na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos de mensagens em prol do então candidato Jair Bolsonaro. A informação seria do dono dessa agência, diz a Folha de São Paulo. É uma prática reconhecidamente ilegal, né, no sistema de regulação das leis eleitorais brasileiras, né, Zé? Como é que isso repercutiu em Brasília? Olha, Edgar, ninguém aqui tem dúvidas sobre a prática ilegal do impulsionamento na internet, né? Estas eleições, essas últimas eleições, elas tiveram a novidade de proibição de doação. Eu tenho dificuldades para falar disso, eu não acredito. Não acredito que o empresário doa 10 milhões para ninguém. Isso não é doação, é investimento, né? Mas, enfim, o Supremo proibiu as doações empresariais. E aí os partidos tiveram que se virar. E a grande novidade da campanha era exatamente a internet. Muitos deputados me disseram aqui, senadores, de que o investimento de campanha em internet deu o dobro de qualquer outro. Então, aquela história de balançar bandeirinha nas ruas, aquilo fica caro e não tem tanto efeito quanto o impulsionamento na internet. Os santinhos já eram, né, Zé? Santinho foi até proibido, então assim, negócio de chaveiro, então eles tiveram que se virar. E a novidade foi exatamente a internet. Antes de chegar no Bolsonaro, eu queria dizer o seguinte, a empresa Kroc ofereceu ao PSDB, ao candidato Geraldo Alckmin, por R$8.700.000, um trabalho de impulsionamento. E isso está provado através de mensagens e tal. O PSDB não aceitou. Por outro lado, o PT em Minas Gerais fez impulsionamento ilegal e isso foi denunciado por vários influenciadores digitais. Tem até números, pagamentos, e alguns influenciadores diziam que estavam sendo enganados porque eram pagos para elogiar candidatos, mas não sabiam que aquilo era campanha eleitoral. Sim. Agora, essa última revelação. Esse caso aí do presidente Jair Bolsonaro tem uma característica especial porque prende-se a empresários que não têm nenhuma relação com a campanha. É possível, e eu acho que isso fica muito evidente, de que a campanha central, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, nem sabia deste impulsionamento na internet. Mas várias empresas, açougues, empresas de venda e lavagem de carro, compraram um software exatamente para impulsionar, né? E isso pode ter acontecido num projeto formiguinha, que foi a campanha de Jair Bolsonaro, custou menos de R$1 milhão, né? O Zé, essa empresa chama-se Novoa, né? O proprietário, empresário, dono dessa empresa,
falou que eles não, na verdade, não tinham esse conhecimento de que era ligado. Agora tem que o governo, quer dizer, que o então candidato... Foi um programa de computador, Isso. né? Um programa, e eles não sabiam que esse programa estava sendo usado para a campanha eleitoral. Isso, com a capacidade... Poderia estar por vários empresários Sim. fora da campanha. E esse programa teria a capacidade de disparar até 500 mensagens por hora. Como foram solicitadas aí e vendidos 40 programas, 40 licenças, você multiplicando daí uma média de 20 mil, aproximadamente 20 mil disparos políticos por hora nas últimas eleições. Agora, o Zé, essa questão do privado... Para falar contra. E a favor. E a favor, contra o adversário e a favor do seu. E agora, para o partido, a legislação não proíbe, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso é proibido só no âmbito. Se o partido se sai da instituição partido, da entidade ali, não é proibido. É proibido quando é a doação caracterizada por um empresário particular, quer dizer, um cidadão empresário privado, é isso? Exatamente. Porque se o empresário paga este impulsionamento, significa paga despesa de campanha, o que o Supremo proíbe. E não entra, não entra no cômpito, né, Zé? Essa questão, né, do gasto de campanha. São duas coisas. Não entra no gasto de campanha, ou seja, a Caixa 2, e o empresário está proibido de doar só a pessoas físicas, e tem limite por CPF, porque de acordo com a renda, né, de cada doador, é que pode fazer doação de campanha. Então, mesmo se fizer pagar este impulsionamento e comunicar ao partido e colocar na prestação de contas, é preciso saber se foi empresa, é proibido. Por outro lado, pelos partidos políticos, é preciso identificar que se trata de uma campanha política, não pode ser anônima. Tá certo. Obrigado pelas informações, Zé. Um abraço para você aí em Brasília. Muito bem, obrigado, bom dia. Fala, Caio. Valeu, Zé. Só uma breve observação, né? Eu acho que, só para restar bem claro, acho que vocês abordaram isso muito bem, a ilegalidade, aqui nesse caso, ela é só na conduta dos empresários, porque de fato você só pode praticar impulsionamento via partidos, coligações ou candidaturas, né, as campanhas, e pegando aqui um trecho da própria Folha de São Paulo, abre aspas, não há indicações de que Bolsonaro ou sua equipe de campanha soubessem que estavam sendo contratados disparos a favor do candidato. Vamos lembrar do contexto, né, das eleições de 2018, em que houve um engajamento popular aí sem precedente, muito fundado no pavor do retorno do PT, né, que era o medo maior de 10 entre 10 empreendedores no Brasil. E aí, você acabou se dando bem com essa aí, presidente? Sempre contra o PT a gente se dá bem, tá ok?